Olá, seja bem-vindo à Semana da Discursiva. Eu sou o professor Rafael Kaique e vou disponibilizar uma série de aulas sobre as características, os critérios de correção e os principais aspectos. Nessa primeira aula, você vai entender quais são as diferenças entre uma redação, aquela em que você vai defender um posicionamento, dissertação argumentativa, para uma prova discursiva. Acontece que muitos candidatos estão acostumados com aquele modelo de redação, porque é cobrado em boa parte dos concursos públicos, e quando vão fazer provas da banca CESP ou da banca IADES, por exemplo, em que nós temos uma discursiva, tem aí muita dificuldade, porque são totalmente diferentes. Nós temos o gênero que é comum, dissertativo, argumentativo, porque você vai ter que mobilizar argumentos, vai ter que colocar ideias que vão sustentar aquilo que está sendo discutido, porém, em relação à estrutura, nós temos algumas peculiaridades. Em uma prova de redação, nós temos lá a proposta temática, temos textos motivadores, depois a banca coloca a problematização que deve ser discutido no seu texto. Nesse modelo de prova dissertativa argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, você tem uma abertura para desenvolver o seu ponto de vista, mobilizando ideias, fatos, opiniões. Você traz um enfoque temático para o seu texto, um recorte para aquilo que vai ser abordado. Já em uma prova discursiva, a grande diferença é que a banca vai delimitar o enfoque temático. Ela vai colocar dentro da prova tópicos que você deve responder ao longo da sua produção. Você também vai mobilizar argumentos, opiniões e fatos, porém já tem traçado aquilo que deve ser discutido. Então é uma prova roteirizada, diferente de uma redação onde há uma abertura maior, você consegue fazer uma abordagem mais ampla em relação ao que está sendo solicitado. Na prova discursiva não, você deve seguir obrigatoriamente os tópicos que são colocados lá na sua prova. Nós vamos ver agora, inclusive, essas diferenças de uma redação para uma prova discursiva. Essa primeira prova foi aplicada no concurso PM São Paulo do segundo semestre de 2019, banca VUNESP, e o tema versou sobre a homofobia nos estádios de futebol. Temos aqui fragmentos de texto no início da prova de redação. A banca utilizou 3 fragmentos de textos que são informações em relação àquele tema. Textos informativos que podem ser retirados de reportagens, notícias ou artigos de opinião. E são textos curtos. Geralmente nós temos aí 1 a 2 parágrafos para cada um desses textos motivadores. Após a apresentação dos textos motivadores, a banca faz a problematização do que deve ser produzido nessa redação. Com base nas informações dos textos e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo de acordo com a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. E aqui ela faz o recorte. É justo punir os clubes de futebol pelos atos homofóbicos de seus torcedores nos estádios? Aqui temos uma pergunta e você pode se posicionar tanto contrariamente a essa punição dos clubes, apresentando argumentos que justifiquem por que os clubes não podem ser punidos pelos atos homofóbicos dos torcedores, ou se posicionar favorável a essa punição, indicando que sim, os clubes devem ser punidos pelos atos homofóbicos dos seus torcedores. Vejam que aqui nós temos um recorte temático muito amplo. Você pode se posicionar contrário ou favorável ao que é colocado aqui na problematização. E dentro da sua argumentação, utilizar diferentes percursos argumentativos, diferentes abordagens e diferentes pontos de vista que vão sustentar o que está sendo discutido. Então, em uma redação em geral, esse é o modelo. Nós temos uma frase tema, uma proposta temática que possibilita uma abordagem mais ampla daquele assunto. Já em uma prova discursiva, que também é do gênero dissertativo argumentativo, porque você precisa apresentar ideias e argumentos que vão dar embasamento à sua produção, a diferença está na forma como a banca solicita a sua produção de texto. Aqui a prova que foi aplicada pela CESP
no concurso TJ Pará no início desse ano, 2020. Temos aqui as indicações em relação à prova discursiva, indicações que inclusive constam lá no edital, como a quantidade de linhas, a pontuação dessa prova. Também textos motivadores em relação ao assunto. Vejam que também são textos motivadores curtos, um parágrafo para cada texto motivador, que foram retirados aí de artigos de opinião da internet. O tema dessa prova discursiva foi o uso de dados dos usuários na internet. Nós temos, após a apresentação dos textos motivadores, a problematização, que é o recorte temático, considerando que os textos anteriormente apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a segurança dos usuários da internet depende tanto da legislação quanto do cuidado individual. Aqui é uma problematização, só que dentro dessa abordagem a banca vai fazer especificações. Então é uma abordagem roteirizada, ela que vai te indicar o que deve ser colocado no texto, diferente da redação que nós vimos anteriormente, onde você pode se posicionar e ainda utilizar o enfoque argumentativo que for do seu interesse para defender o ponto de vista. Aqui não. Na discursiva, a grande diferença é essa, o uso de tópicos que delimitam exatamente o que deve ser produzido. Você precisa abordar, é obrigatório o desenvolvimento desses tópicos na prova discursiva. Inclusive, em cada um deles, a Banca CESP já coloca o valor 11,5, 8,5, 8,5 pontos. O primeiro tópico, o contexto atual do uso cotidiano da internet por milhares de usuários e disposição de dados na rede. O segundo tópico, a necessidade de legislação relacionada à privacidade na internet. E o terceiro tópico, a necessidade dos cidadãos usarem de modo consciente e seguro a internet.